Olá a todos, bem-vindos a mais uma análise. Hoje, o nosso foco é tentar entender a fundo o comportamento humano e a nossa preparação coletiva diante da ameaça de um desastre ambiental. Vamos explorar de um jeito bem embasado e guiado por dados como populações de diferentes partes do mundo percebem os riscos de tremores de terra e como a sociedade valoriza as ferramentas criadas para lidar com eles. O objetivo aqui não é criar sensacionalismo de jeito nenhum, mas sim fazer uma observação estruturada e acadêmica sobre a psicologia do risco e a eficácia das políticas públicas de segurança. Para organizar a nossa conversa, a agenda de hoje é a seguinte: 1. Origem do estudo acadêmico. 2. Sendai e Seattle em perspectiva. 3. Expectativa versus realidade. 4. O valor do alerta. 5. O papel do medo. E 6. Relevância e considerações finais. Vamos nessa? Começando pelo nosso ponto número 1. A origem do estudo acadêmico que fundamenta tudo isso. O material que embasa a nossa análise de hoje é um artigo científico excelente. O título dele, em tradução livre, é Percepção de Riscos de Terremotos e Conscientização sobre Prevenção de Desastres. Esse estudo foi conduzido por Alicia An e outros pesquisadores e nasceu de uma colaboração muito forte entre a Universidade de Washington e a Universidade de Tohoku. Ele foi publicado no ano de 2021 em um periódico de bastante prestígio, o International Journal of Disaster Risk Reduction. É uma literatura primária de altíssima qualidade que nos dá uma visão quantificada e super detalhada sobre como o público realmente enxerga o perigo. Passando então para o ponto número 2, Sendai e Seattle em perspectiva. Bom, as duas cidades analisadas no estudo ficam em zonas sismicamente ativas, ou seja, ambas correm o risco real de enfrentar um grande desastre ambiental. Mas tem um detalhe crucial: a bagagem que essas populações carregam é completamente diferente. De um lado, a gente tem Sendai, no Japão, com um histórico pesado de tremores frequentes e bem severos. Só para lembrar, foi lá perto que aconteceu aquele terremoto colossal de magnitude 9 em 2011. Do outro lado, temos Seattle, nos Estados Unidos. Lá, o histórico recente é bem mais moderado e menos frequente. A principal referência para eles é um tremor de magnitude 6,8 que aconteceu em Nisqually no ano de 2001. E essa diferença na magnitude e na frequência molda diretamente a percepção de quem mora nessas regiões. Segundo os dados levantados no artigo, impressionantes 90% dos entrevistados lá em Sendai relataram ter sentido perigo de vida durante os abalos do passado. 90%! É um número que deixa claro como a convivência com a força da natureza lá é traumática e marcante. Isso cria um contraste gigante com as experiências bem mais brandas relatadas pelo público de Seattle. E isso nos leva direto ao nosso ponto 3, expectativa versus realidade. É aqui que a coisa fica fascinante. Olha só o que aconteceu em Sendai. A pesquisa comparou o que as pessoas achavam que fariam num terremoto com o que elas de fato fizeram na hora em que a Terra tremeu. A expectativa de 34% dos entrevistados era simplesmente parar e ficar no mesmo lugar. E a realidade, 42% relataram ter feito exatamente isso. Tem uma consistência notável aí. A população, que já é muito calejada pela experiência constante, tende a agir de acordo com a própria expectativa, congelando no lugar durante o evento. Agora, quando a gente olha para o contexto de Seattle, os números mostram um verdadeiro abismo no comportamento humano. Quando questionados hipoteticamente, 55% dos entrevistados que não tinham experiência prévia afirmaram que seguiriam aquele protocolo de segurança ideal: abaixar, proteger-se e segurar firme. Mas, quando os pesquisadores olharam as respostas de quem realmente passou por um tremor na prática, a ação mais comum foi idêntica à de Sendai. 36% simplesmente pararam e ficaram congelados. Esse é o ponto crucial e a grande armadilha psicológica que as sociedades enfrentam. Na teoria, a gente jura que vai tomar uma ação evasiva e coordenada, mas a realidade nua e crua é que o nosso instinto de mobilidade quase sempre fala mais alto. Entendendo esse comportamento, vamos para o tópico 4, o valor do alerta. Para tentar mitigar esses riscos, existe o que chamamos de sistema de alerta antecipado. Basicamente, é uma rede complexa de sensores projetada para detectar as primeiríssimas ondas que um tremor emite. O sistema manda sinais super rápidos que nos dão segundos valiosos ou até alguns minutos de aviso antes que as ondas secundárias, aquelas que causam o estrago real, cheguem de fato. Claro, mantendo um tom equilibrado e realista aqui, é importantíssimo lembrar que essa tecnologia não faz promessas absolutas de segurança, tá? Ela não impede o desastre. O que ela oferece é uma janela de tempo que permite interromper processos industriais perigosos ou dar tempo para as pessoas buscarem um abrigo básico. E como as pessoas valorizam isso?
Observando os dados de disposição a pagar, a gente vê um cenário super interessante. Em Sendai, já existia um sistema operando desde 2007. Já em Seattle, o sistema ainda estava sendo implementado na época do estudo. Mas a pesquisa cravou o seguinte: independentemente da cidade, a disposição financeira das pessoas para pagar por esse mecanismo aumenta de forma muito consistente quando o indivíduo realmente acredita que o sistema vai ser efetivo na proteção pessoal. Em resumo, a nossa confiança na eficácia da tecnologia é o motor que dita o suporte financeiro àquela política pública. O que nos leva ao tópico número 5, o papel do medo. Uma das descobertas mais inusitadas desse artigo é justamente como o medo funciona no meio de um desastre ambiental. Em Sendai, muito por causa da magnitude absurda dos eventos passados, essa emoção foi sentida de forma praticamente universal. Mais de 80% das pessoas disseram ter sentido muito ou extremo medo. Mas a grande surpresa analítica vem dos dados de Seattle. Lá, as reações emocionais foram uma mistura completa. Acredite se quiser, mas notáveis 27% dos entrevistados relataram ter sentido algo muito mais próximo de excitação ou empolgação durante o tremor mais brando que presenciaram, em vez de pânico total. Curioso, né? E por que isso importa? Porque afeta como apoiamos a segurança pública. O estudo mostrou que existem fatores determinantes para alguém querer apoiar e pagar por um sistema de alerta antecipado. O avanço da idade, achar que pode se machucar seriamente e acreditar que o sistema funciona bem foram fatores fortes nas duas cidades. Mas o grande pulo do gato é o último item, a emoção do medo. O medo só se provou um catalisador significativo para o apoio financeiro lá em Seattle. Por quê? Como em Sendai praticamente todo mundo estava apavorado, o medo virou o padrão e perdeu peso estatístico para diferenciar os grupos. Já em Seattle, aquela minoria que sentiu um medo genuíno se mostrou infinitamente mais engajada em apoiar a tecnologia, tanto socialmente quanto financeiramente. Finalmente, chegamos ao nosso ponto número 6, relevância e considerações finais. A relevância acadêmica e social desse material é simplesmente inegável. A descoberta mais vital do artigo é que essa grande lacuna entre o que a gente acha que vai fazer e as nossas atitudes instintivas reais no momento da crise revela uma oportunidade gigantesca e até uma urgência para aprimorar a educação pública e os treinamentos rigorosos. A familiaridade prática com os procedimentos corretos de segurança precisa ser mais forte do que a nossa reação automática de paralisia. E aí fica uma provocação para a gente pensar. Baseando-se nessa distância psicológica enorme que a pesquisa demonstrou, será que o público no mundo todo está de fato treinado e preparado para realizar as ações físicas necessárias diante de um desastre ambiental iminente? Ou será que estamos apenas construindo expectativas sobre a ideia remota de um perigo? Essa é uma reflexão profunda, que desafia o nosso comodismo e exige um compromisso real e prático com a resiliência estrutural e mental de todas as pessoas. Apenas para registrar, o conteúdo que trouxemos hoje é uma síntese automatizada com apoio de inteligência artificial, elaborada com rigor para garantir clareza e objetividade na informação acadêmica. Se você gostou desta análise, não deixe de seguir o canal, curtir o vídeo e, claro, compartilhar com outras pessoas. Difundir informação de qualidade é um passo vital para aumentar a capacidade de resposta e a conscientização de todos sobre esses riscos reais. Um forte abraço, muito obrigado por acompanhar até aqui e até a nossa próxima análise estruturada.